Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. No vídeo de hoje, vamos fazer uma refutação ao canal Teologia Ilustrada. Eles fizeram um vídeo citando algumas supostas heresias das Testemunhas de Jeová. Será mesmo? Vamos falar sobre adulterações nas Bíblias deles. João 1:1, desassociação, entre outros temas. Não temos nada contra esse canal, isso não é pessoal, é somente no campo das ideias. A nossa motivação ao fazer essa refutação é porque esse canal ama falar da gente. Nas enquetes, na comunidade do YouTube deles, sempre há o nosso nome lá. Eles realmente nos amam, vejam nas imagens. Também vimos a pergunta na capa do canal do YouTube deles dizendo: quer que eu desenhe? Sim, iremos querer. Vamos propor alguns desafios a eles com o slogan: Desenha isso, Teologia Ilustrada. Deixe o like para esse vídeo chegar a mais pessoas e se inscrevam no canal. Vamos ver nossa refutação logo depois da vinheta. Fique conosco. As Testemunhas de Jeová é uma das maiores seitas do Brasil, e mesmo tendo algumas poucas doutrinas parecidas com outras fés cristãs, várias de suas Logo doutrinas... no início do vídeo, o senhor Teologia Ilustrada trata de descredibilizar a religião em questão, chamando-a de seita. Essa é a típica estratégia. Do latim, argumento ad personam. Não, as Testemunhas de Jeová não são uma seita, pois seguimos os ensinamentos dos apóstolos e de Cristo. Acaso os apóstolos ensinaram o mistério da Trindade? Eles adoravam o Espírito Santo? Atribuir uma doutrina como sectária é subjetivo, depende de sua visão de mundo. Quem acredita na Trindade poderíamos dizer que são sectários, mas isso não seria uma boa conduta, você não acha? Fazemos das palavras de Paulo as nossas. Veja aqui em Atos 24:14. O texto diz: Mas eu admito o seguinte a ti, que segundo o caminho que eles chamam de seita, desta maneira eu presto serviço sagrado ao Deus dos meus antepassados, crendo em todas as coisas expostas na lei e escritas nos profetas. Vamos continuar. Veja, uma heresia fundamental das TJs está na Bíblia que eles utilizam, a tradução do Novo Mundo, que mesmo que eles não gostem de admitir, chama a atenção por algumas características que a diferenciam de todas as outras traduções mais comuns, como a King James, a Bíblia Católica, a Bíblia Almeida, entre outras. A tradução do Novo Mundo tem um viés teológico das Testemunhas de Jeová. Veja, Bem, basicamente todas as traduções contêm viés teológico, meu caro. Todas. A tradução do Novo Mundo não quebra absolutamente nenhuma regra gramatical, e os melhores, mais antigos e mais reputados manuscritos foram usados. Vou deixar algumas perguntas para você nesse vídeo e aceito qualquer desafio de vocês. A saber, me diga qualquer texto que, na sua visão, está mal traduzido na tradução do Novo Mundo. E então, a gente vai te refutar em vídeo. Veja a resposta oficial que eu achei no website das Testemunhas de Jeová sobre esse tema. Diz assim: As Testemunhas de Jeová mudaram a Bíblia para adaptá-la às suas crenças? Não. Pelo contrário, quando descobrimos que nossas crenças não estavam de acordo com a Bíblia, nós as mudamos. As Testemunhas de Jeová dependem da tradução do Novo Mundo para apoiar suas crenças? Não, pois ainda usamos muitas outras traduções da Bíblia em nossa obra de pregação. E olha, eu não precisarei usar a tradução do Novo Mundo para refutar o vídeo dos senhores. Não se preocupe. Agora, olha que curioso. As Bíblias que ele cita no vídeo têm dezenas de adulterações para apoiar a Trindade. Ora, é aquela velha máxima: acuse os outros de fazer o que você faz. Não é mesmo?
O Teologia Ilustrada cita a Bíblia Pastoral, uma Bíblia católica. Essa Bíblia é muito boa. Eu gosto bastante. Bíblias católicas, em geral, são muito boas. Ele cita a King James e a Almeida Revista e Atualizada. Vou mostrar algumas adulterações vergonhosas nessas traduções agora. Vejamos na King James o texto de 1 a João 5,7. A Almeida também traduz assim. O texto diz: "Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são os que testificam na terra." Olha a forma correta do texto. Porque são três os que dão testemunho: o Espírito, e a água, e o sangue. E os três estão de acordo. Que vergonha! O filósofo e teólogo Norman Geisler, em seu livro Manual Popular de Dúvidas e Enigmas, diz sobre essa adulteração: esta seria a mais clara declaração da Trindade na Bíblia. Ele continua: esse versículo realmente não tem suporte entre os antigos manuscritos gregos. E por que eles deixam essa aberração nas Bíblias deles? Não vai dar tempo de abordar todas as adulterações nessas Bíblias para apoiar a doutrina pagã da Trindade. Vou deixar um link com uma matéria na descrição onde eu uso o livro Variantes Textuais do Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil para expor essas adulterações nos seguintes textos: Apocalipse 1, 10 e 11, João 3,13, 1 Timóteo 3,16, Abacuque 1, 12, Eclesiastes 12, 1, Mateus 24, 36. Essa, em especial, é interessante porque foi quando Jesus disse que nem ele sabia o dia do fim, mas somente o Pai. A suposta segunda pessoa da Trindade, 100% Deus na Terra, não sabia. Deve ser desconcertante defender essa doutrina pagã, não é mesmo? E como bônus, para a página Teologia Ilustrada, eu pergunto: você sabia que há mais 6.823 adulterações nas Bíblias que vocês usam? O autor da Bíblia é Deus, e ninguém está autorizado a retirar ou alterar nada das Escrituras. Você concorda? Pois bem, meu desafio para você é esse. Quem autorizou a retirada do nome divino 6.823 vezes das suas Bíblias, adulterando toda a mensagem bíblica? Quem autorizou isso? Isso é adulteração de documentos, senhores. Isso é grave. Eu não me refiro à versão portuguesa Jeová, Javé ou Iavé, nem ao nome no Novo Testamento. Não desvie do tema. Eu quero saber por que não deixaram o tetragrama no seu devido lugar. Será que você vai me responder? Deixem nos comentários desse vídeo a frase: desenha isso, Teologia Ilustrada. Talvez assim, eles se sentirão mais motivados a tentar nos responder. Vamos continuar. Um texto clássico para provar a divindade de Cristo é João 1:1. Aqui Cristo é o verbo, palavra, e João diz que ele estava com Deus e que ele era Deus. Espera um minuto. Eu não acredito no que eu acabei de ouvir. Vamos ouvir de novo isso. E João diz que ele estava com Deus e que ele era Deus. E João diz que ele estava com Deus e que ele era Deus. E João diz que ele estava com Deus e que ele era Deus. E João diz que ele estava Vamos com tentar Deus e entender que ele... essa frase. Jesus sempre existiu separado de Deus. E, ao mesmo tempo, ele sempre foi plenamente Deus. Que interpretação mais absurda! Como um estudante de filosofia pode dizer isso? Isso fere as leis básicas de lógica, da lei da não contradição, lei do terceiro excluído e do princípio de identidade. Vamos fazer um vídeo sobre essas leis de pensamento em breve. Estou perplexo. A Bíblia diz em Romanos 12:1 que nossa adoração deve ser lógica. É nessas horas que os defensores da Trindade vão chamar a carta coringa deles, a saber que essa doutrina é um mistério. Vamos continuar. Para contornar esse problema, a tradução do Novo Mundo diz a palavra era um Deus. Ou seja, para eles, mesmo sendo um ser celestial, Jesus não é plenamente divino. Para contornar esse Espera um problema, a minuto. tradução do Novo Falácia Mundo... do espantalho detectada. As testemunhas de Jeová não negam que Jesus seja um ser divino.
Ora, Filho de Deus é um ser divino. Jesus tem a natureza divina. Veja Colossenses 2,19, NVI. O texto diz: porquanto nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Jesus possui a natureza divina, mas olha por quê. Note o contexto em Colossenses 1,19. O texto diz: porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Deus quis que ele tivesse a natureza divina. Deus quis, ou seja, o Onipotente concedeu a ele esse atributo, assim como o Onipotente concedeu para ele a autoridade, como diz Mateus 28,18, entre outros atributos. Não confunda o substantivo Deus com onipotência. Jesus tem natureza divina, mas não é o onipotente. Jesus recebeu todos os seus atributos de Deus. E aqui podemos expressar um silogismo básico. Talvez a página Teologia Ilustrada, que é estudante de filosofia, possa explicar para nós, sem os devaneios de Nicéia, usando a Bíblia e a lógica. 1. O onipotente é o ser de máxima grandeza. 2. O onipotente não recebe atributos de outra entidade em nenhum mundo possível. 3. Jesus recebe atributos do onipotente. Logo, Jesus não é o onipotente. Se você concorda com as premissas, você obrigatoriamente concordará com a conclusão. Desenha isso. Teologia Ilustrada. Vamos continuar. Eles justificam essa tradução explicando que o artigo definido "o" não aparece antes da palavra grega Deus. Por isso, eles acreditam que devem traduzir como um Deus. O problema dessa interpretação é que, primeiro, no resto do capítulo, por diversas razões gramaticais, a palavra Deus também dispensa o artigo definido, como nos versos 6, 13 e 18. Mas nesse caso, eles traduzem só como Deus, com D maiúsculo. É importante dizer que essa tradução nunca foi reconhecida por nenhum estudioso do grego de lugar nenhum, a não ser os membros da seita. Eles justificam essa tradução explicando... Aqui vemos toda a erudição da página Teologia Ilustrada. Que pena! Estamos no YouTube desde 2011 e eu nunca vi algum teólogo tentar ridicularizar a TNM, dizendo que os versículos 6, 13 e 18 são traduzidos por Deus sem o artigo indefinido. Logo, a terceira cláusula de João também deveria. Bem, vamos lá. Nesses versículos citados, o substantivo theos está em uma construção gramatical totalmente diferente da terceira cláusula João, portanto não vou me ater em debater a parte teórica envolvendo o grego, porque a página em referência mostrou total desconhecimento do grego básico usando esse argumento. Em João 1:1, o último substantivo, Deus é predicativo nominativo, anartro, pré-verbal. Estamos preparando uma refutação ao canal 2 Dedos de Teologia, onde vamos explicar isso. Não se esqueça de se inscrever aqui para não perder nada. O livro Noções do Grego Bíblico, editora Vida Nova, página 72, nos mostra como determinar o emprego do artigo indefinido. A obra diz: sem artigo, um substantivo pode ou não ser indefinido, dependendo do contexto. Com artigo, o substantivo certamente fica definido, individualizado, identificado. Então ele cita um exemplo usando o termo logos em grego, que significa palavra. Se tiver artigo definido, lemos a palavra. Sem artigo, lemos uma palavra ou palavra. William Barclay, tradutor bíblico, diz: visto que o apóstolo João não usa artigo definido antes da palavra theos, ela se torna uma descrição. João não está aqui identificando a palavra como sendo Deus. Expresso de modo simples, ele não diz que Jesus é Deus. Exato. E nós sabemos disso porque o termo theos na terceira cláusula de João 1:1 é um predicativo do sujeito, ou seja, é uma qualidade do sujeito no caso da palavra. Pense no seguinte exemplo. No início era a mulher, e a mulher estava com o humano e a mulher era humano. Nesse exemplo, o último substantivo humano é um predicado do sujeito, ou seja, uma qualidade não caracteriza a mulher como sendo o mesmo humano com quem ela estava, mas dizendo que eles são de mesma natureza, a natureza
humana. E nesse caso, seria gramaticalmente correto inserir o artigo indefinido aqui. E a mulher era um humano. Jesus não era o Deus com quem estava, mas tinha a natureza divina. Esse é o significado do substantivo Deus empregado na terceira cláusula de João 1:1. O que significa ter natureza divina? Podemos discutir em um vídeo futuro. Vou deixar de presente para o Teologia Ilustrada um anexo na descrição desse vídeo com um link para baixar 238 traduções que não traduzem esse texto como "e a palavra era Deus". E muitas delas são antiquíssimas, antes mesmo da tradução do Novo Mundo ser feita. E agora? Pare de repetir o que você aprendeu no seu cursinho de teologia, a saber que a tradução qualitativa ou indefinida é exclusiva das Testemunhas de Jeová. Na sequência, ele cita a nossa revista Deve-se Crer na Trindade, mas não refuta nada. Essa revista refuta essa doutrina pagã completamente. Eu recomendo fortemente sua leitura. Deixarei o link na descrição também. Vamos seguir em frente. O texto que eles tiveram que modificar foi João 8:58. A expressão foi mudada de "eu sou" para "eu já existia". Essa afirmação de Jesus é importante porque ela usa a expressão "eu sou", que faz referência ao nome de Deus revelado a Moisés na sarça ardente, conforme registrado no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 3:14. Quando Deus se revelou a Moisés, ele disse: "Eu sou o que sou". Por isso que os judeus pegaram em pedras. Eles perceberam que Jesus estava se fazendo semelhante a Deus. Mas como as testemunhas de Jeová discordam disso, então a saída foi alterar a tradução da Bíblia para dar a entender que Jesus meramente existia, mas não que ele é Deus. O texto que eles tiveram que modificar... Vamos derrubar esse argumento de João 8:58 debaixo de 3 tópicos. 1. A relação intertextual com o hebraico ou a Septuaginta grega. 2. Contexto dos relatos. 3. Bíblias que traduzem corretamente assim como a TNM. Vejamos João 58 na Almeida Atualizada. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento de William Holiday, editora Vida Nova, mostra que, em hebraico, a expressão ali expressa futuro, devendo ser traduzida "eu serei quem eu vier a ser". Portanto, não há nenhuma ligação intertextual com João 8:58. Vejamos no grego agora. Na Septuaginta, lemos literalmente "eu sou", que está destacado em verde, o ser, que está destacado em vermelho. Eu sou o ser. E continua: o ser me enviou a vós. A tradução "eu sou o que sou" é mera paráfrase do original. Novamente, não há nenhuma ligação com João 8:58. É mais um devaneio trinitário. 2. Contexto dos relatos. Por favor, leia o contexto de Êxodo 3:14 e leia também o contexto de João 8:58. Em Êxodo, o contexto trata de identidade, e em João, o contexto trata da idade ou tempo de existência. Novamente, não há ligação intertextual entre as passagens. 3. Traduções corretas. Veja na tradução Bíblia Viva o texto de João 8:58. O texto diz: a pura verdade é que eu já existia antes de Abraão nascer. Veja na Bíblia Peregrino, uma Bíblia católica, João 8:58. O texto diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu já existia. Outra tradução, agora uma cópia do século IV, composto de 358 páginas que possui os 4 evangelhos, é o Palimpsesto Sinaítico, que é a cópia mais antiga dos evangelhos para o siríaco. Isso antes dessas traduções, que esses rapazes usam serem traduzidas. Veja João 8:58 nessa versão. Antes que Abraão fosse, eu tenho sido. E agora, canal Teologia Ilustrada. Vemos que as testemunhas de Jeová estão corretas novamente, não é mesmo? Desenha isso, Teologia Ilustrada. Seguimos no vídeo. Como rejeitam Jesus como Deus e a doutrina da Trindade, as testemunhas de Jeová rejeitam a divindade e pessoalidade do Espírito Santo. Para eles, ele não é nem Deus, nem uma pessoa. É a força ativa, o poder ou influência de Deus. Novamente, eles precisam se chocar com a Bíblia.
já que ela diz que o Espírito Santo fala, intercede, fica triste, dá ordens, tem vontade própria, ama, convida. Todas essas características são próprias de uma pessoa. A Bíblia fala ainda a respeito do Espírito Santo como Deus. Ele possui os atributos da divindade: onipresença, onipotência, onisciência e eternidade. É importante dizer que os apóstolos não adoravam o Espírito Santo e nem ensinavam que era uma terceira pessoa de Deus. É simples. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é de Deus. 1 aos Tessalonicenses 4:8 diz: Portanto, quem desconsidera isso, não desconsidera o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Pense comigo, se algo é de B, então pertence a B e não pode ser B. Porém, este algo pode representar B ou ser personificado como B. Então, quando os trinitários veem textos falando sobre o Espírito Santo de Deus, eles estão adestrados a imaginar um outro Deus ali. Mas, na verdade, se trata do próprio Deus que detém esse Espírito. O Espírito é de Deus e não outro Deus. O Dicionário Enciclopédico, Editora Vozes, página 487, sobre o Espírito Santo, diz: na maior parte dos textos do Novo Testamento, o Espírito Santo indubitavelmente é apresentado como uma força. Ora, não são só as testemunhas de Jeová que entendem o Espírito Santo como uma força, né? Esse dicionário é de viés trinitário, mas tenta ser honesto, embora ele ainda use alguns argumentos tentando inferir ao Espírito Santo a onipotência, mas todos são facilmente refutáveis. Ele continua: numerosas expressões descrevem o Espírito não como alguém, mas como alguma coisa. Por exemplo, derramar o Espírito Santo, apagá-lo. E então, ele cita os textos aqui. Também diz: pelo paralelismo entre o Espírito Santo e a força de Deus. Onde, portanto, uma atividade intelectual é atribuída, por exemplo, falar, aspirar, habitar, ainda não se pode, sem mais nem menos, concluir que ele é realmente concebido como pessoa, pois expressões semelhantes aplicam-se igualmente a coisas personificadas ou a noções abstratas. Por exemplo, a carne aspira, a lei diz, o pecado habita. Que lástima! Um dicionário trinitário refutando um trinitário. Portanto, todos esses textos que o canal Teologia Ilustrada citou são puramente devaneios. Eles não provam nada, tanto as personificações, retratando atribuições pessoais, quanto essas de baixo aqui, mostrando atributos de Deus, pois, como vimos, o Espírito é de Deus e pode ser retratado como o seu detentor. Por exemplo, ele cita Salmos 139:7 para provar onisciência. Vamos ler: para onde posso ir do teu Espírito e para onde posso fugir da tua face? Tanto o Espírito quanto face aqui representam o próprio Deus. Teu Espírito, tua face. Observe, então, que a mente dos trinitários está condicionada a ver coisas que não existem. Vamos continuar. Além disso, se Jesus não é Deus infinito, seria idolatria adorá-lo. E, no entanto, o Novo Testamento nos ordena a adorá-lo. Aqui ele se refere a Hebreus 1:6. Vamos ler. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz: e que todos os anjos de Deus o adorem. Aqui vemos que, por ordem de Deus, os anjos deveriam adorar a Jesus. O verbo adorar é do grego proskinel e tem inúmeras aplicações. Vejamos a definição do léxico de Tyre. No Novo Testamento, ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém, seja para expressar respeito ou para suplicar, usado para reverência a pessoas e seres de posição superior aos sumos sacerdotes judeus, a Deus, a Cristo, a seres celestes, a demônios. Outros seres recebem prosquinel, ou adoração, ou homenagem, mas isso não caracteriza esses seres como o onipotente. Isso é sinal de reverência. Você nunca vai ver atribuído legitimamente a nenhum outro ser que não seja Jeová a adoração com culto, do grego
prosquinel e latria. Veja as palavras de Jesus em Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Aqui, Jesus cita Deuteronômio 6:13, dizendo o mandamento de adorar em forma de culto somente a Jeová. Portanto, não é ordenado adorar a Jesus em forma de culto no Novo Testamento. Outro detalhe é o próprio Jesus que adora o Pai, como diz lá em João 4:21-24, e Jesus tendo um Deus acima de si, como diz em Apocalipse 3:12. O desafio agora será: nos mostre algum outro ser que não seja Jeová recebendo culto na Bíblia. Nos explique se Deus pode adorar outro Deus e ter um Deus acima de si. Desenha isso. Teologia ilustrada. Vamos continuar. Mas por negarem a divindade de Jesus, as Testemunhas de Jeová, como qualquer outra seita ou religião, ensinam a salvação por obras e não somente pela fé em Jesus. Eles acreditam que Deus salva apenas os que exercem fé no sacrifício de resgate de Jesus e seguem de perto os seus ensinamentos. Eles dizem ainda que fazem o máximo para viver à altura desses requisitos para a salvação. Isso vai mais uma vez contra o ensino claro das Escrituras, conforme Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas por negarem a O divindade... canal Teologia Ilustrada promove um curso de interpretação da Bíblia. Acreditamos que eles ensinam que é importante avaliar o contexto das coisas, embora eles tenham cometido um ato falho nesse quesito agora. Mas vamos ensinar a eles novamente. Lendo o contexto das palavras do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 2 que ele citou, vemos que o apóstolo Paulo se refere à tentativa de guardar a lei mosaica o mais plenamente possível, acreditando que, se guardassem a lei nos mínimos detalhes, poderiam ser declarados justos, mas Paulo mostrou que não somos declarados justos pelas obras, mas pela fé em Jesus. Concordamos plenamente com Paulo. Mas há uma diferença em nós, testemunhas de Jeová. Nós estudamos a Bíblia inteira, não só versos isolados. Gente, é só filtrar termos como obras, labor, trabalho, que você verá inúmeras instruções de Paulo quanto a isso. Veja o que Paulo ensinava. Romanos 10:10 diz: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Vejamos agora a primeira carta aos Coríntios, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Note 2 a Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E para finalizar por enquanto, veja o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Desenha isso, teologia ilustrada. É evidente, portanto, que embora as obras em si não possam nos salvar, elas são necessárias para os que se dizem cristãos, pois ser cristão significa seguir a Cristo, e seguir a Cristo envolve mais que só dizer que aceita a Jesus, meu caro. Vamos continuar. Dentro da estrutura, há a desassociação, que é uma medida disciplinar aplicada a membros que violaram regras doutrinárias ou morais estabelecidas pela organização. Esse processo, que envolve a exclusão formal do indivíduo da comunidade religiosa, é acompanhado por uma série de práticas que visam reforçar o isolamento e desencorajar o contato com os desassociados. Uma vez desassociado, o indivíduo é tratado de forma diferente pelos membros restantes da comunidade das Testemunhas de Jeová. O contato social é drasticamente reduzido ou até mesmo completamente interrompido. Dentro da estrutura... Pois bem, agora o rapaz passa 30% do vídeo falando sobre desassociação. Mas lógico que ele nunca estudou o tema e vamos ajudá-lo de novo. Vejamos essa obra, Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã, de Merrill Tenney, volume 2, Editora Cultura Cristã,
debaixo do verbete excomunhão. Há várias passagens no Novo Testamento que se referem ao exercício da disciplina. Então ele cita diversos textos bíblicos. Ele continua: na igreja de Corinto, aconteceu um colapso moral que causou um escândalo por toda a cidade. A igreja não tomou nenhuma atitude e por isso deu a impressão de que havia convivência com o pecado que foi cometido. É o que nós vemos nessas igrejas que ensinam que é só aceitar a Jesus que você já está salvo. Não é mesmo? Continuando. A ideia fundamental pode ser a de que o infrator, sendo cortado do companheirismo cristão, se tornará vivamente consciente de seu pecado e culpa e abominará a si mesmo pelo que fez. Olha esse outro detalhe. O propósito que está por trás do exercício da disciplina da igreja é defender a pureza da própria igreja e fazer voltar ao transgressor sua necessidade de arrependimento. A excomunhão formal não significava somente a separação de elos formais com a comunhão local, mas geralmente a exclusão da vida na igreja. Os membros da igreja eram aconselhados a não comer ou apreciar relações sociais com alguém que tinha sido excomungado. E agora? Quer dizer que as testemunhas de Jeová adotam o método bíblico? Desenha isso, Teologia Ilustrada. Mais exemplos. O erudito John Gill, da Igreja Batista, comentando sobre 1 Coríntios 5:11, explicou: os excomungados ou desassociadas não deviam apenas ser removidos de sua sociedade religiosa ou da comunicação com a igreja e impedidos de se sentarem juntos para comer à mesa do Senhor ou em seus banquetes fraternais, mas também deviam ser negadas a conversa civil e a intimidade com eles. Então, o Senhor concorda com as testemunhas de Jeová, Senhor John Gill. Outro exemplo. Adam Clarke, erudito bíblico e teólogo protestante renomado, explicou que os cristãos não deviam, abre aspas, ter nenhuma comunicação com tal pessoa, nem em coisas sagradas, nem em civis. Muito bom, Sr. Clarke. O ideal é averiguar mais opiniões eruditas e menos dessas páginas de YouTube. Não é mesmo? Outro exemplo. Albert Barnes, teólogo protestante, também ensina que a desassociação deve ocorrer conforme as testemunhas de Jeová fazem. Note, esta completa separação e afastamento de toda a comunicação eram necessários nesses tempos para proteger a igreja de escândalo e dos relatos injuriosos que circulavam. Então devemos manter completa separação e afastamento dos que se dizem irmãos e praticam pecados deliberados. Outro exemplo. Normal Champlin, erudito protestante em sua obra O Novo Testamento Interpretado, volume 4, diz: excluir qualquer associação social com tal pessoa, como tomar uma refeição com ela, em sua residência, e nem seja tal pessoa convidada para tal coisa na residência de algum crente. Isso segue os passos da exclusão entre os judeus, a qual não envolvia somente a sinagoga, mas também cobria as situações sociais. E agora, Teologia Ilustrada. Ainda poderia citar João Calvino, Matthew Henry, que opinam igual às testemunhas de Jeová. Meu desafio agora é: vocês desenhariam uma refutação a esses eruditos protestantes? O que eles dizem a respeito da desassociação é heresia. Desenha isso. Teologia Ilustrada. Vocês podem não concordar com a teologia das testemunhas de Jeová, mas vocês devem respeitar. Pois bem, encerramos essa refutação por aqui. Só mais um último detalhe agora, um tanto quanto risível, que vimos nesse vídeo que acabamos de refutar. Veja. Além disso, as testemunhas de Jeová têm uma política estrita de controle da informação. Eles desencorajam seus membros de ler material crítico ou fora da organização. Além disso, as testemunhas de Jeová têm uma política estrita de controle da informação. Eles desencorajam seus membros de ler material crítico ou fora da organização. Além disso, as testemunhas de Jeová... Tá bom. Estejam atentos ao canal, pois há muita coisa boa por vir aqui. Estamos só começando.
de seus amigos e irmãos, o publicador do reino.